todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Eu fico muito feliz, um pouco ansiosa, mas muito feliz. E para que a gente entre aqui no clima e realmente possamos assim nos conectar com a superioridade, com o plano espiritual. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, 1, 2, 3 vezes, aquietando o nosso coração, a nossa mente, enxergando nesse momento a figura amiga e iluminada de Jesus, que olha para nós amorosamente, nos cobre com seu manto iluminado, divino, esperando o nosso pedido. Primeiramente, vamos agradecer. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Porque apesar de todas as tribulações do mundo, nós não desistimos de Ti e da missão que nos foi dada. Ajude-nos, Senhor, nesse momento, a nos conectarmos com os nossos mentores e a fazermos essa travessia de forma tranquila, serena, sempre em busca de sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema que eu escolhi para hoje, ele está no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem e o homem no mundo. Mas daí a gente vai falar, depois que a gente falar um pouco disso, a gente vai falar quais são esses desafios. E por que isso? Porque quando a gente começa a olhar o que é o homem de bem, dá até uma gastura no nosso estômago, porque a gente fala, não, a gente não vai atingir isso nunca. Então, quando a gente escolhe o espiritismo como nossa religião, filosofia de vida, a gente vai estudar aquilo que a gente tem que fazer para ser um bom espírita, para ser um bom homem. E a gente se depara com uma lista aqui de tarefas, de características que nós temos que ter, que eu peço que cada um, eu vou ler aqui algumas delas, para que cada um entre dentro de si mesmo e veja o quanto já alcançou disso. Então, o Evangelho nos fala o seguinte, que o homem de bem, ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ele não faz o mal, mas ele também se preocupa em fazer todo o bem que ele pode. Ele não negligencia uma ocasião de ser útil, então ele é útil a maior parte do tempo. Ninguém tem o que reclamar dele. Ele observa se ele fez ao outro o que gostariam que fizessem a ele. Ele tem fé em Deus e se submete à vontade de Deus. Então ele não tem medo, não tem insegurança, não tem nenhum desses sentimentos que o levariam a estagnar. Ele tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. O primeiro movimento dele é sempre pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Ele é bom, é humano e é benevolente com todos, indistintamente, mesmo com aqueles que fazem mal a ele. Respeita a opinião dos outros sem polemizar. Olha só, quem vai lá no Facebook ficar brigando com as pessoas que discordam lá, já tem que pensar bastante nesse aqui. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente com as fraquezas alheias, porque espera que entendam e aceitem as suas também. Não procura defeito nos outros, nem coloca esses defeitos em evidência. Só faz isso para ajudar em caso de necessidade pelo bem do outro. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Estuda as próprias imperfeições. Vamos gravar bem essa aqui. Não valoriza seu espírito ou seus talentos às expensas do outro. Então, não é vaidoso, né? Aproveita para ressaltar as qualidades alheias. Não se envaidece com a fortuna, com vantagens pessoais, porque sabe que o que foi dado a ele pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe foram concedidos. É bom superior hierárquico, né? Usa o poder com sabedoria e, quando é subordinado, também respeita as ordens que lhe dão. Então, essa aqui é a primeira lista do que é ser um bom homem. E depois fala um pouquinho do homem no mundo. Que quando a gente está lá em cima e a gente reencarna, a gente olha isso aqui, provavelmente a gente fala, não, beleza, sei o que eu tenho para me mudar, porque lá a gente tem mais clareza de quem nós somos, né? Então eu vou descer lá e vou exercitar isso aqui.
e a gente vem no mundo. Então, o que fala esse outro trecho, o homem no mundo, é que não adianta a gente ficar em meditação, em prece aqui e nos isolarmos, para que sejamos bons homens. O que a gente vem fazer aqui é justamente o contrário, a gente só consegue exercitar essas nossas capacidades para corrigir as nossas fraquezas se nós estivermos no meio dos outros. É em contato com as outras pessoas que nós vamos nos exercitar plenamente. Sem isso, não tem como nós evoluirmos, como nós crescermos. E o que eu fui buscar para isso? Eu li um pouco do Divaldo, em 2 livros, no Divaldo Responde, e também um pouco de Vanderlei Oliveira, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele estuda, como ele recebe a Irmã Dufaux, ele estuda muito a parte da psicologia humana, à luz do espiritismo. E numa das palestras dele, o que ele falou, que eu assisti uma vez, o que ele falou? Ele falou, olha, os espíritas estão chegando do outro lado completamente doentes, psíquica e emocionalmente. Os espíritas estão chegando pior, às vezes, do que outras pessoas que nem religião têm. E aí, a gente para pensar o que tem acontecido com os espíritas. O que nós, que nos comprometemos, que lemos, que estudamos, que vamos no centro, especialmente nós que estamos aqui, né, a maioria de nós trabalha no centro, pratica caridade, por que a gente chega do outro lado? Não como a gente imagina chegar, mas muito mais doente do que deveríamos, já que trabalhamos aqui. O que nós estamos escondendo? O que não está aparecendo? O que a gente não está trabalhando? E aí que vem as mazelas, os desafios, que é o tema, né, os desafios do homem de bem. Quando nós estudamos o Espiritismo e nos deparamos com aquela lista, o que me parece, muitas vezes, é que nós entramos naquela lista de coisas para fazer e fazemos isso de forma automática e mecânica. Mas nós não avaliamos os nossos próprios sentimentos. Nós, sim, sentimos raiva. Nós sentimos, sim, rancor. Nós sentimos desejo de vingança. Nós ainda sentimos inveja. Podemos negar isso, mas sentimos. Somos maledicentes, sim. Nós apontamos o defeito dos outros o tempo todo. Só que o que a gente faz? Nós não perdoamos. Nós, quando temos um cargo de poder, a gente ainda pisoteia nos outros. Me desculpem os que não são assim ainda, mas o que eu observo em mim mesma, muitas vezes é isso. Só que a gente nega, a gente não quer enxergar isso em nós. Por quê? Por medo, por insegurança, porque a gente fala, nossa, se eu que sou espírita, vamos chamar de espírita praticante, mas se eu que estou lá, eu deixo transparecer isso, o que vai acontecer comigo quando eu for para o outro lado? Será que eu vou parar no umbral? A gente começa a ficar com medo de enxergar em nós mesmos mazelas que são comuns ainda à nossa condição espiritual. Então, a gente soterra essas coisas e paramos de avaliar os nossos sentimentos. A gente para de se olhar como nós somos mesmos. E aí vem outros problemas decorrentes desses. A causa não é só essa, mas aí a gente começa a trabalhar com ansiedade, com doenças do nosso século, com depressão, com síndrome do pânico. Nós mesmos acabamos entrando num círculo de doenças da atualidade, que são justamente doenças que são decorrentes de sentimentos e de emoções mal conhecidos e mal trabalhados por nós. O Divaldo fala disso nesse livro, o Vanderlei também fala no livro dele. Eu não fui buscar muita bibliografia a respeito disso, eu não sou psicóloga, então minha abordagem não é uma abordagem científica psicológica, mas de onde nascem essas mazelas? Por exemplo, da ansiedade. Divaldo fala que a ansiedade, ela nasce do nosso desejo de ter mais do que nós queremos ter. Nós temos uma programação aqui, a gente vem para fazer algo, só que a gente entra num ritmo acelerado, porque a gente quer conquistar as coisas de maneira muito atabalhoada. E quando a gente faz isso, a gente se frustra. Então, a ansiedade, ela gera muito, além de eu ficar ansioso e sofrer com essa ansiedade, ela gera ainda muita frustração, porque a gente muitas vezes não consegue obter aquilo. E o que acontece? O que tem acontecido muito hoje em dia, né? Os meios de comunicação, eles acabam, assim, acarretando uma quantidade de informação muito grande que chega a nós. E nós queremos absorver aquela quantidade enorme de informações, e também nós queremos participar de tudo, de grupos, de WhatsApp, a gente quer estar em todos os momentos, a gente não respeita a velocidade do nosso corpo e da nossa mente. Porque a despeito da ciência, da informação ter evoluído muito nos últimos 30, 20 anos,
Nós, como seres humanos, demoramos milênios para evoluir. Então, nossa mente não consegue acompanhar. Tentar acompanhar isso gera muita ansiedade. O nosso perfeccionismo também gera ansiedade. Porque o perfeccionista é um inseguro por natureza. Isso diz mesmo nos livros de psicologia. E orgulhoso, né? Que não quer errar de jeito nenhum. Essa necessidade de fazer tudo com maior perfeição também gera uma ansiedade. Gera aquele sentimento de sudorese fria que o Divaldo fala, de taquicardia, muitas vezes até de paralisação, que daí entra um pouco na síndrome do pânico. Tudo porque nós temos sentimentos que a gente não percebe, que vão nos levar, e emoções que a gente não trabalha, e que vão nos levando e nos empurrando para esse tipo de situação. A depressão já é um pouco mais grave. Então, o Divaldo diz o seguinte, olha, a gente tem a tristeza, que é totalmente normal, porque ninguém está aqui para ser feliz o tempo todo, não existe isso, né? Então, a tristeza é um sentimento normal de uma situação que nos machucou. Ela pode descambar para a melancolia, que já é uma situação de uma tristeza um pouco mais profunda, por uma situação também que nos acometeu, mas ela também termina. Agora, se dura mais de 4 semanas, segundo o que está nele, não sei se é o tempo exato, mas é o que ele diz, já virou uma depressão. A quantidade de pessoas hoje que tomam remédios controlados, no mundo, não é só no Brasil, é absurda. O que acontece? Ah, não tem que tomar remédio controlado, não é isso. Mas as pessoas, ao invés de trabalharem a causa do seu problema, que é no espírito, né, na mente mais profunda, no nosso sentimento, buscam uma saída rápida no remédio. O remédio, ele é necessário, ele é totalmente, imagina, o espiritismo nunca, né, ele é a favor da ciência, nunca, nenhum de nós vai dizer, não toma remédio, vem aqui tomar passe só, que isso resolve. Mas o remédio não pode ser a única solução para esses casos. O remédio, ele tem que ser um bálsamo auxiliar no tratamento e no momento de muita, realmente, da profundidade que daí o médico vai avaliar, de gravidade daquela situação, o remédio, ele é necessário. Mas ele sozinho também não vai fazer efeito. Por quê? Você vai sarar, nós vamos sarar. Na próxima adversidade que nós encontrarmos à nossa frente, que nos levar àquela mesma emoção que nós sentimos, profunda, nós vamos de novo cair numa doença. E assim nós vamos repetindo aquilo, porque é assim que a gente aprende, até a gente se tocar, peraí, eu preciso ir lá na causa. Só quando eu vou na causa que eu consigo eliminar o problema, ou no mínimo deixá-lo, enfraquecer esse problema, porque ele não aconteça mais. E são diversas as situações da nossa vida em que isso ocorre e nós todos conhecemos. São, em geral, algumas perdas de ente querido, perdas de uma situação financeira de emprego, problemas nos nossos relacionamentos. Olha só, a gente tem um relacionamento, a gente convive num círculo familiar, num círculo amoroso, num círculo de amizade, e às vezes lidar com aquela situação conflituosa que é gerada, nos leva a ter até uma depressão. Uma situação mal resolvida pode nos levar a isso. A gente fala, nossa, que absurdo, mas será que isso isoladamente ocasiona, né, uma situação que eu não consigo resolver dentro da minha casa ou com uma amizade? Sim. E o que acontece nessa situação? Olha que interessante, cada um tem uma realidade, mas muitas vezes a gente não consegue. A gente se sente magoado, nós somos eternos magoados, a gente tem uma autopiedade assim enorme. A pessoa fala uma coisa, a gente adora olhar para os outros e falar, nossa, aquela pessoa é daquele jeito. Mas se alguém fala alguma coisa para nós, ou sobre nós, a gente não aceita. A gente não aceita e aquilo, por mais que a gente responda na hora para a pessoa, aquilo vira uma mágoa. A gente carrega um sentimento de aversão por aquela pessoa. Um sentimento de, nossa, aquela pessoa me machucou, não gosto mais dela. Esse sentimento, às vezes, o fato de não perdoar, se torna tão profundo que a gente adoece. Tem pessoas que morrem por causa de questões sentimentais. Entram numa depressão profunda por uma situação sentimental mal resolvida e vêm a falecer, porque se largam. Não querem mais viver, não querem mais encarar aquilo. Perdem todo o amor pela vida. Perdem uma reencarnação por causa desse tipo de sentimento. E hoje a gente vê isso, inclusive, em jovens, em pessoas muito novas. Nós somos jovens e nós estamos doentes. E a gente precisa tratar isso.
Uma outra questão interessante é que muitos desses sentimentos que nos levam a tristezas profundas, a ansiedade, têm a ver com baixa autoestima. E aí, tanto o Vanderlei quanto o Divaldo, eles falam que a estima é aquele sentimento que nós temos de nós mesmos e que deveria ser alto, porque nós somos a essência divina. Nós carregamos Deus em nós. Então, a gente não tem por que não gostar de nós mesmos. Com defeitos ou sem menos ou mais defeitos, nós somos uma parte de Deus que está no mundo para nos exercitarmos e Deus está conosco nisso. Só que, devido a nossa, muitas vezes, a falhas assim não intencionais dos nossos pais ou da nossa criação, devido a situações que nós vivenciamos em sociedade, a gente acaba enfraquecendo o nosso amor por nós mesmos. O enfraquecimento do amor por nós mesmos nos leva a inseguranças profundas, e isso nos limita na vida. A gente passa muitas vezes a fazer coisas que as pessoas querem, mas nós não queremos, porque a gente tem medo de perder as pessoas. A gente se deixa abater e tem medo de enfrentar determinadas situações, porque a gente acha que não vai dar conta daquilo. Então, a gente perde oportunidade de exercitar os nossos talentos, uma infinidade de boas qualidades que nós temos, pela insegurança que nós temos, às vezes, de algo que nós não temos, que é muito pequeno, que alguém colocou na nossa cabeça, a gente aceitou, porque a gente já tinha uma tendência à insegurança, ou porque a gente enfiou aquilo na nossa cabeça. É claro, e Divaldo fala isso, Vanderlei também, a gente traz isso de outras vidas. A gente carrega essa insegurança e esses sentimentos conosco. E até algum tipo de medo, porque a gente praticou algo na outra vida e que a gente não quer praticar nessa, mas como a gente ainda tem essa sombra em nós, a gente tem medo de chegar aqui e praticar. Então a gente fica numa insegurança, fica se auto-julgando, se auto-criticando o tempo inteiro. Quando a gente olha o homem de bem, a gente começa assim, nossa, não tenho isso, não tenho isso, não tenho. A gente não pode deixar com que isso, eu falo, eu não sou esse homem de bem. A gente não pode nem fingir que tem, né? Isso aqui não tenho mais nenhuma inveja, nenhuma vaidade, não tenho. Não, a gente tem que enxergar que tem, mas também a gente não pode achar que não tem nada daquilo. E ficar totalmente achando, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Fica inseguro, acha que não é merecedor. A gente é merecedor de tudo que a gente tem. E nós podemos, não estou falando de coisas materiais, estou falando de conquistas espirituais. E a gente pode muito mais se nós nos propusermos a isso. É isso que o Evangelho nos fala, que a gente pode fazer muito mais. E Jesus veio aqui para ensinar a gente a isso. Claro que as capacidades que ele tinha eram completamente, assim, altamente iluminadas e perfeitas. A gente não tem isso ainda. Mas ele veio mostrar que a gente podia fazer muitas coisas. Ele falou isso várias vezes para os apóstolos dele. Vocês podem muito mais, então façam. Tenham fé em vocês mesmos, em Deus. Nós não conseguimos fazer o bem para o outro se nós não fizermos o bem para nós primeiro. Aqui ele fala que é o homem que o homem de bem é o que olha primeiro para o outro, para depois olhar para si. A gente só consegue olhar para o outro direito se as nossas mazelas espirituais, emocionais, estão resolvidas. Não que nós sejamos perfeitos, não tenho mais inveja, não, mas eu reconheço que tenho. Puxa, senti inveja nessa situação. O que eles falam muito, assim, dessa autorreflexão, que para evitar qualquer tipo de mazela desse tipo de sentimento, eu vou chamar de emoção, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, claro que tem outras questões que as envolvem, tem questões neuroquímicas que podem envolver de hereditariedade, obviamente, eu estou falando aqui quando envolve sentimentos mal resolvidos. Quando nós sentirmos algo, a gente tem que começar a ter um pouco mais uma psicologia para nós. A gente olha muito para o mundo e vive muito para fora, e a gente não faz aquela reflexão que é entrar na nossa própria casa. Entrar na nossa própria casa não é só para entrar para rezar o Pai Nosso, Ave Maria à noite e as orações que a gente faz, não. É entrar dentro de nós, como quando Santo Agostinho falava que toda noite ele vinha e fazia aquela autorreflexão do que ele tinha feito no dia. É esse tipo de reflexão. Não para achar só defeitos no que nós fizemos, mas também para pensar, peraí, eu estou me sentindo uma coisa estranha aqui, parece que me vem uma tristezinha. Será que alguém fez alguma coisa que eu não gostei? Se a pessoa fez, por que eu não gostei? Por que isso me ofendeu? Se eu me conheço bem, e a pessoa falou uma coisa que é verdade, eu me conheço bem, eu falo, é verdade, ela tem razão, eu não vou me ofender, porque eu sei que eu sou assim. Se a pessoa falou uma coisa e eu não sou daquele jeito, e eu me conheço bem e tenho segurança de quem eu sou, eu não vou me ofender.
Porque eu vou falar assim, olha, ela falou uma mentira, não sou eu. Então, se a gente, o autoconhecimento, que é aqui um outro tópico, é uma das coisas mais importantes, uma das atitudes mais importantes que a gente pode ter quando a gente está no plano terreno. Como nós esquecemos um pouco quem nós somos, a gente tem impressões daquilo, nós vamos vivenciando e percebendo como nós agimos, a gente tem que o tempo inteiro autorrefletir e avaliar as nossas atitudes e os nossos sentimentos, as nossas emoções em relação àquilo que a gente faz. Porque é só assim que a gente vai falar, bom, eu tenho uma fraqueza que é recorrente aqui. Eu falo mal dos outros bastante. Enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue mudar. E aí a gente vai passar uma vida de ilusão, achando que porque está indo no centro, dando passe, fazendo corrente, a gente está fazendo bem, e que isso basta. Isso não basta, porque é a nossa consciência que vai nos julgar quando nós saímos daqui. E a hora que a gente estiver lá, e nós nos encontrarmos plenamente conosco mesmos, nós vamos falar, nossa, eu não mudei alguma coisa que eu tinha que mudar em mim. Claro, o bem que eu fiz, ele vai falar ao meu favor. Mas eu não cresci o tanto que eu podia crescer, porque eu estou trazendo também ainda sentimentos de mágoa, de falta de perdão, de auto-perdão, de autoaceitação. Nós não conseguimos aceitar e amar plenamente o nosso irmão se nós não conseguimos isso em relação a nós mesmos. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É o que Jesus nos ensinou. Primeiro, eu tenho que me amar, me aceitar, cuidar de mim. Estar bem cuidado, estar sereno, estar tranquilo, estar com o coração limpo de mágoa, de perdão, de raiva. Depois eu vou ajudar o outro. Que tipo de ajuda eu posso oferecer ao outro se eu estou com o coração cheio de raiva? Se eu ainda julgo demais as pessoas? É claro que fazer o bem, fazer caridade, isso é uma forma, é também uma terapia de autoaprimoramento. Eu não vou parar de fazer isso e lá ficar me tratando 10 anos numa terapia para me descobrir e tal, depois eu vou para um centro, para uma igreja ou para alguma casa trabalhar. Não é isso. O trabalho, ele nos ajuda a nos encontrarmos, a percebermos as dificuldades dos outros, a começarmos a não julgar mais. Esse trabalho de amor ao próximo, ele faz com que nós consigamos nos aproximar da nossa essência divina. Ele é super relevante. Mas ele sozinho, se nós não cuidarmos do nosso emocional, da nossa parte psíquica, não é suficiente. Porque nós não vamos encontrar a felicidade que Jesus nos fala. Ainda que a felicidade não seja desse mundo, Divaldo fala que há sim como sermos felizes aqui. Então ele conta, né, que os filósofos, eles tinham uma noção, a felicidade ela é estudada há milênios e milênios, porque o que a gente busca no final das contas é ser feliz. Cada um à sua maneira, o que a gente busca é a felicidade. Quem está em depressão quer ser feliz. Quem tem ansiedade quer ser feliz. Aquela pessoa má, aquela pessoa mais assim que a gente fala, nossa, olha o que aquela pessoa fez, ela também quer ser feliz. Então, no final, o que todo mundo busca é a felicidade, cada um de uma maneira. Mas a felicidade, quando ela foi estudada, alguns filósofos de uma linha mais hedonista, né, dizia que o prazer desenfreado, comer, beber, procurar assim nas energias sexuais, né, o máximo de prazer, era isso que era a felicidade. Então, felicidade era o máximo de prazer. Teve uma linha um pouco, né, que foi um pouco ignorada, mas a linha epicurista dizia, olha, na verdade você encontra a felicidade quando você tem prazeres moderados. Aí você encontra a felicidade. E aí ele menciona diversos filósofos que vinham falando sobre a felicidade verdadeira. E quando Jesus veio aqui, ele nos ensinou um pouco, e falou sobre isso, que felicidade é um estado de plenitude. Ser feliz é você saber que o seu dever está cumprido, que a sua consciência está tranquila, que quando você deita à noite no seu travesseiro, você perdoou, você não tem mágoa, você não tem raiva, você não tem muita excitação pelas coisas, muita ansiedade, a gente se preocupa demais. A pandemia tem mostrado isso. Tem pessoas, e não é um julgamento isso, é constatação, que ficam apavoradas todo dia, apesar de fazer 4 meses que não saem de casa. Vivem apavoradas, penduradas na televisão, vendo os números e aquilo que passa lá na televisão.
Não estou dizendo que a pandemia e que tudo que está acontecendo, que a gente não tem que se preocupar com nada, e não é isso. Mas esse excesso de preocupação, ele é uma falta de fé em Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, as nossas preocupações diminuem muito. Porque a gente sabe que a gente só consegue fazer aquilo limitado que é para a gente fazer. E que Deus tem a parte dele. Que nós temos que nos limitar à nossa parte. E nos colocarmos de verdade nas mãos dele. Nós podemos ter perdido entes queridos, e isso não é fácil. Não é perdido. O Divaldo até fala, ele não fala que perdeu, porque ele só foi para o outro lado. Mas tem uma razão para isso. Se Deus permitiu, é porque há uma razão para isso. E é essa fé na vida futura, no amor incondicional de Deus e no nosso potencial como filhos de Deus e portadores da sua luz em nós, que tem que nos levar adiante. Então, a prece nos aproxima disso, o trabalho nos aproxima disso, e a autorreflexão também. Olharmos com sinceridade e com coragem para dentro de nós mesmos, em cada atitude que nós tivermos, para avaliarmos por que nós reagimos de determinada maneira e se seria possível mudar. Porque às vezes não é imediatamente, às vezes nós vamos ter que viver aquela situações similares, muitas vezes, para que consigamos mudar a nossa forma de ser. E a gente não deve desanimar por causa disso. Ter um auto-julgamento tão forte que a gente desiste, então não vou mudar porque vou para outra vida e mudo ali. Não. A gente tem que ter fé, porque esse esforço que a gente faz de autoconhecimento, de autoaprimoramento, ele já é reconhecido por Deus. Nosso mentor bate palma do nosso lado quando ele vê que nós estamos nos esforçando para nos aceitarmos, nos amarmos, trabalharmos pelo outro e nos amarmos também. Então, essa tem que ser nossa busca constante. Não parar de refletir, porque a gente vai sendo levado por essa onda de pensamentos e de sentimentos que o mundo tem jogado em cima de nós. A gente tem que ter nosso momento, a nossa reflexão. A nossa forma de enxergar o mundo, ela é única, eu não tenho que concordar com ninguém que está à minha volta, porque na nossa consciência, de acordo com o que cada um de nós somos, que somos seres únicos, ninguém é igual a nós, só nós vamos saber o que é melhor para nós, o que nos faz bem e o que nos faz mal, e só nós vamos conseguir discernir e escolher o nosso caminho. Então a gente tem que começar a parar de achar que viver sem pensar, de só fazer no automático, ou de nos julgarmos demais, ou de nos julgarmos de menos, escondermos os nossos sentimentos, vai resolver os nossos problemas. Não vai. Nós temos que nos olhar de frente e sermos felizes por sermos quem somos e por termos feito as escolhas que fizemos. Boas ou não tão boas, era o que nós conseguíamos naquele momento. O importante é que nós tenhamos novos propósitos para o amanhã, sempre em rumo a essa felicidade. Então, enquanto a gente não entrar em contato conosco mesmo, a nossa vida não vai mudar, a gente vai viver caindo em infelicidades. Como eu falei, né, lá atrás, claro que nós vamos ter momentos que nós seremos infelizes, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. Nós caímos toda hora, a gente tem que levantar rápido, e Divaldo fala muito isso, que como é que a gente faz? A gente muda o pensamento, muda a nossa mente, a gente tem que fazer esse exercício. Não, peraí, tá vindo uma tristeza aqui que tá começando a ficar um pouco repetitiva. Vamos mudar o pensamento. Vou ler um livro, vou ler o evangelho, vou fazer alguma coisa que me anime. Porque a gente tem que viver no mundo, a gente tem que aproveitar as coisas que tem no mundo, mas sempre com essa moderação, com esse foco na nossa evolução. Eu vou só aqui, a Joana de Ângeles, ela fala, para finalizar, ela fala que falando sobre a vida, o Divaldo fala que ela tem 5 frases aqui que são premissas da vida. Ela diz assim: a vida é bela. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir, porque servindo a vida adquire significado. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o que eu mesma me faço, porque me torna um homem mau. Há um sol brilhando dentro de mim. E com isso eu encerro o evangelho de hoje. E agora, vamos novamente mentalizar a figura de Jesus para agradecer, para vibrar e pedir. Primeiramente, agradecemos esses momentos que passamos juntos na noite de hoje, em que pudemos nos elevar um pouco mais e entender como chegar mais perto de Ti, Senhor. Muito obrigada. Vamos vibrar por todos os nomes que estão na lista, para que cada um deles receba, de acordo com o próprio mérito, com os planos de Deus, aquilo que for de direito.
Que todas essas pessoas mencionadas sejam iluminadas, que se sintam mais reconfortadas. Vamos imaginar que Jesus entra no nosso lar com toda a sua luz esplendorosa e faz uma limpeza fluídica em todos os cômodos da nossa casa, paredes, teto, piso, nas pessoas que também se encontram conosco na nossa casa, que sejam envolvidas em muita luz e muito amor, e que todo o nosso amor, a nossa compreensão com esses familiares também sejam sentidos por Ele. Vamos vibrar nesse momento por nós mesmos. Jesus, que nós desenvolvamos a capacidade de amar a nós mesmos, primeiramente. Que nós consigamos fazer autorreflexões que nos levem à nossa melhoria interior. Que nós busquemos a nossa felicidade naquilo que é real, que é verdadeiro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pronto, Fabi?